Realpolitik tem o apoio da AIMAP, a metalomecânica responsável por 24 mil milhões de euros de exportações. Bem-vindos ao Realpolitik, uma conversa sobre política e atualidade todas as semanas aqui na Rádio Observador e em podcast também. Eu sou o Miguel Pinheiro. Eu sou o Sérgio Sousa Pinto. E hoje eu e o Sérgio vamos falar sobre as razões históricas que nos trouxeram ao estado em que está o Médio Oriente e também sobre as lições que podemos retirar do resultado das eleições no Reino Unido. Mas antes, Sérgio, vamos conversar um bocado sobre a relação que o PCP tem com a sua própria história. Há dias morreu Carlos Brito, um dirigente histórico do partido antes e depois do 25 de Abril. Mais tarde ele tornou-se um dissidente e o PCP emitiu um comunicado na sequência da morte dele que chocou várias pessoas pela forma curta e fria como se referia a Carlos Brito. Como é que tu olhaste para isto tudo? Bem, em relação ao comunicado, ou em relação ao desaparecimento do Carlos Brito? O que tu quiseres, isto é um programa livre. Bom, então comecemos talvez pelo Carlos Brito. Uhum. Em primeiro lugar, devo dizer que eu não conheci bem o Carlos Brito. Cruzei-me vagamente com ele e a memória que guardo dele é de um homem extraordinariamente afável. Pessoa muito delicada, uma certa timidez, talvez. O Carlos Brito foi um homem extraordinário. Foi um homem que dedicou a vida toda à política e dedicou a vida toda à liberdade. Foi dirigente do Partido Comunista, foi um homem muito próximo de Álvaro Cunhal, foi um homem que conheceu a perseguição política antes do 25 de Abril, durante a ditadura, foi preso, foi torturado, 8 anos na prisão, alguns anos no exílio, voltou para Portugal, deputado eleito pelo Partido Comunista, 15 anos, líder parlamentar. Foi um homem que deu tudo à política e da política nada tirou. Quer dizer, um verdadeiro servidor, um servidor da causa pública e um homem excepcional. Rompe com o partido quando reconhece que as ditaduras do proletariado e o leninismo puro e duro, enfim, que já não existia senão sob a forma caricatural e cadavérica no mundo, tinha que ser substituído por um regresso à pureza do marxismo, a ideia de que as soluções para o socialismo não passavam pelas metodologias leninistas. Essa tentativa de pluralismo dentro do PCP foi mal sucedida e ele rompeu com o partido. E a partir do momento em que rompeu com o partido, e aqui entramos na segunda parte da tua questão, teve o tratamento que os partidos comunistas sempre destinaram àqueles que passam a ser personas não gratas. Não é? Só não foi apagado das fotografias porque essas práticas eram dos anos 20. Há fotografias em que existem, a mesma fotografia tem várias versões, com menos uma pessoa, com menos duas pessoas. Aquelas célebres fotos do Stalin, que primeiro estava com 4 ou 5 pessoas ao lado e depois, a dada altura, já só estava um. Já só estava um. E, portanto, foi maltratada pelo seu partido e que se recolheu à sua vida particular, sem estardalhaço, sem nunca atacar o partido, pondo em causa a sua orientação, porque considerava que era seu dever não calar o que não podia ser calado em relação a um partido que, do seu ponto de vista, se estava a afastar das exigências do seu tempo e da necessidade de se integrar plenamente nos princípios democráticos. Eram aqueles anos em que se batia o centralismo democrático, não é? Como é evidente. É 99% centralismo e 1% democrático. E que ele queria... E estás a ser generoso. E estou a ser generoso. E que ele queria mudar, modernizar o partido, e queria que o partido fosse diferente, independentemente das razões que lhe assistiam, se tinha razão, se não tinha, quer dizer, em relação eu era um comunista, eu não sou comunista, tu também acho que não, parece-me que não, tem-me parecido que não. Sherlock Holmes a política. As minhas capacidades educativas são extraordinárias. E
E portanto, é assim, desapareceu com o silêncio incomodado do Partido Comunista. Álvaro Cunhal chamava a estas pessoas as folhas mortas ou as folhas caídas, ou as folhas secas, as folhas secas, portanto, da grande árvore frondosa do marxismo-leninismo, iam caindo assim umas folhas aqui e acolá. E Carlos Brito não era uma folha qualquer. É um homem que deu toda a vida ao partido e que sacrificou a vida toda a combater o fascismo. Portanto, pois, o PCP tem desde sempre um problema com a sua própria história. Aliás, dos partidos portugueses é aquele que guarda com zelo e segredo os seus próprios arquivos. Tudo aquilo é mantido longe dos olhares de pessoas que estejam fora da seita. E ao longo da história, o PCP, convém dizer, tem 105 anos. Quer dizer, já é muito tempo. Mas realmente sempre teve problemas, sempre teve a mesma solução quando a história ia contra aquilo que eles entendiam que era a pureza, que era apagar a história. Há três casos, os três casos mais célebres na história do PCP. Um é logo o primeiro ou o segundo, consoante as contas, secretário-geral, que era o José Carlos Rates, que depois, a dada altura, passou a ser um adepto da ditadura e da União Nacional, o que obviamente era uma coisa que envergonhava o PCP, e então apagaram o Carlos Rates da história. O Fogaça, que é possivelmente o caso mais complicado. O Júlio Fogaça foi do secretariado do PCP. A dada altura, o PCP aprova a tese dele num congresso em 57, em que ele dizia que a ditadura, a forma de derrubar a ditadura era através de meios pacíficos. Portanto, haveria o derrubo pacífico da ditadura. E, ao fim de uns tempos, o Álvaro Cunhal decidiu que não, que o que era preciso era o levantamento nacional. O levantamento nacional, que depois ele explicou melhor no livro Rumo à Vitória, um dos livros mais célebres dele. Portanto, teria que haver uma insurreição popular armada. E então, a dada altura, estou a simplificar muito a história, o Álvaro Cunhal, no 6º Congresso, passa-se a adotar esta outra tese sobre aquilo que seria a forma do PCP contribuir para o derrubo da ditadura, e Álvaro Cunhal, para impor o seu poder, decidiu que todos os que tinham seguido a linha anterior, a linha de Júlio Fogaça, tinham tido um desvio de direita. Desvio de direita, fraciosismo... Exatamente. Há sempre aqueles nomes, para quem não pensa o mesmo que nós. Precisamente. E até lá estavam, junto com Fogaça, alguns dirigentes que hoje em dia até são muito conhecidos, que depois acabaram por voltar, não é? Mas o PCP nunca perdoou ao Júlio Fogaça por causa disso, e portanto aí foi um apagamento por razões políticas, a que se juntou uma complicação, porque ele a dada altura foi preso, ele era homossexual, foi preso com o companheiro, não é? O PCP sempre negou que a homossexualidade por si tivesse sido considerada um problema. Portanto, o ponto era o de que uns dizem que o PCP nem sequer sabia que ele era homossexual, outros dizem que o problema é que ele, por ser homossexual, punha em causa, e por querer esconder as relações que tinha, punha em causa as regras de segurança na clandestinidade, e que foi isso que o levou a ser preso e a pôr em risco o partido. Seja como for, a verdade é que ele foi afastado. Até o caso assim mais, o momento mais simbólico aconteceu na fuga de Caxias. Houve a fuga de Caxias em 61, fugiram uma série de dirigentes do PCP, outros ficaram para trás e o Fogaça ficou para trás. Ficou lá na cadeia. Eles entenderam que ele não deveria ser um dos escolhidos para fugir. Mas a verdade é que o Fogaça desapareceu das publicações do partido. Já agora lembrar que o Carlos Brito fugiu do Aljube. Claro. Uma prisão terrível. Certo. E depois há aquele caso também conhecido do Pavel, do Francisco Paulo Oliveira, que é um outro caso diferente. Portanto, ele esteve preso, ele fugiu precisamente do Aljube com a ajuda de um enfermeiro, e havia dúvidas sobre se aquele enfermeiro, que tinha sido da Juventude Comunista, se estaria ao serviço da PIDE, e portanto, no fundo, se o Pavel teria fugido com a ajuda da PIDE
Pronto. Sendo que essa fuga foi planeada e pensada com dirigentes comunistas que estavam fora da cadeia, e ele acabou por ser reabilitado depois do 25 de Abril pelo próprio partido. Mas enfim, há aqui uma forma estrutural, um problema estrutural do PCP com a sua própria história, de facto. Quando o PCP não gosta daquilo que vê, apaga. E nós vimos isso recentemente, quer dizer, na altura da queda do Muro de Berlim, também essa tentativa com vários dirigentes. O PCP tem um problema com a sua história, de facto. As vozes dissonantes no Comitê Central acabam por ser silenciadas, não é? Apagadas, afastadas. O Carlos Brito foi suspenso. Como é que se suspende? Isto é como o PS suspender o Salgado Zenha, não é? Por desvio ao pensamento social-democrata. Não, mas quer dizer, mas repare, mas eu até admito que haja uma divergência e que a divergência... Se os partidos forem genuinamente democráticos, a divergência é o pão nosso de cada dia, não é verdade? Não, claro, mas até pode haver um ponto em que se torna... Enfim, acho que vários outros partidos expulsaram militantes ou aconteceram cisões. Quer dizer, acho... Não, mas vamos lá, há casos muito diferentes. O PS também teve expulsões, mas o PS não teve expulsões por causa de delito de opinião. As expulsões no PS ocorreram nos anos 70, quando se detectou aquilo que foi considerado um fenómeno de entrismo, que é uma coisa que já ninguém... Sim, grande palavra. O entrismo era uma estratégia defendida por certos partidos extremistas que consideravam que, em vez de criarem novos partidos para defenderem o seu ideário, o melhor era tomarem por dentro os partidos existentes, não é? Este foi o caso de Manuel Serra, não é? Que foi um processo conduzido pelo António Reis, enfim, concluiu que aquilo era uma infiltração trotskista, ou não sei o quê, julgo que era uma infiltração trotskista, já não posso agora garantir o que é que foi, calculo, eu tinha pai 3 anos, e portanto esses fenómenos acontecem, ou quando um membro de um partido é candidato por outro, quer dizer, a expulsão em si mesma não é algo que deve ser condenado. Agora, as razões da expulsão é que são lamentáveis. E estes homens, quer dizer, o Carlos Brito, com tudo o que o partido lhe devia, com tudo o que a democracia lhe devia, e é preciso também perceber uma coisa, quer dizer, ele sai já depois do 25 de Abril. Mas aqueles que saíram do PC antes do 25 de Abril também foram homens de grande coragem, porque a sociedade portuguesa é uma sociedade muito pequena e realmente existiam, de um lado, o regime, a situação, não é verdade, com todo o seu aparato policial e repressivo, e depois, melhor ou pior, havia, com forte influência nos meios intelectuais, o partido. O partido. Ou seja, estar fora de tudo era a solidão total. Ou seja, apesar de tudo, havia uma rede de apoio naqueles que estavam no PCP. Havia qualquer coisa. Também uma vida de sacrifício e de sofrimento e de perseguições e de vexames e humilhações. Mas havia qualquer coisa. Claro. Agora, por exemplo, aquilo que se chamava o reviralho, que geralmente eram, enfim, as figuras da chamada oposição democrática. A oposição democrática era os velhos republicanos, os socialistas, os liberais, do colonial ao Mário Soares, o Jaime Cortesão, aquela gente toda, aquelas galerias todas que vinham, uns mais recentes e mais jovens, como o Soares, e outros mais antigos que já vinham da Ceareiros, que vinham da Seara Nova, que era o reviralho, não é? Ou os velhos republicanos. Esses tinham mais razão, porque esses sempre disseram, isto só cai com um golpe militar. Não é? E portanto estavam sempre a organizar aquelas intentonas, geralmente votadas ao sucesso. Enquanto o Álvaro Real trabalhava para o tal levantamento que ainda está para acontecer. Bem, a história realmente é difícil. De qualquer forma, nós já voltamos para falar um bocadinho também mais de história. Isto não é o e o resto da história, estejam descansados, mas já voltamos para falar de Médio Oriente e também da história complicada. Já agora uma vez e o resto da história, que claro, é um belíssimo programa. Claro. Quando eu disse isto não é o resto da história, foi com inveja, não foi com... Então até já.
O Renato estava apático. Ele parecia que não estava lá. As testemunhas, as mensagens e os vídeos que ajudaram a polícia a desvendar a forma como Renato Seabra assassinou Carlos Castro em Nova Iorque. Até hoje, gostava muito de perceber o que aconteceu. Estes são os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Os Ficheiros do Caso Carlos Castro é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Rezende. Último episódio. O júri chegou a uma decisão. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Olá, bem-vindos de volta ao Realpolitik. Sérgio, há uma frase famosa que diz que nos Balcãs um tiro ecoa durante décadas e no Médio Oriente acontece mais ou menos a mesma coisa. Nós andamos agora todos outra vez aos tiros por causa da intervenção militar dos Estados Unidos, mas às vezes convém fazermos, não é, zoom out. Não é? Peço desculpa pelo estrangeirismo. Já agora, o Bismarck também dizia que os Balcãs não mereciam a vida de um granadeiro bávaro. Achas que o Trump diria a mesma coisa? O Médio Oriente não merece a vida de um soldado... Há regiões do mundo cujas circunstâncias históricas criam dificuldades de resolução extrema. Os Balcãs são um clássico da história europeia. E o Médio Oriente tem sido, desde 1918, desde a queda do Império Otomano, um espaço de conflito e de antagonismos, no qual o Ocidente tem grandes responsabilidades, mas como nós vivemos mergulhados na conjuntura, nunca ninguém se interroga sobre as razões profundas que continuam a atuar, não é? Estão vivas, as causas permanecem entre nós, a atuar e a movimentar as forças históricas que se degladiam naquela região, e o Ocidente tem grandes responsabilidades. Basta dizer que o Médio Oriente, assim, aquilo, enfim, é que nós chamaríamos o crescente fértil, não é? Aquele enorme território entre o Tigres e o Eufrates e o Mediterrâneo, que assistiu ao nascimento da civilização. Uma zona conturbada que, a partir do acordo Sykes-Picot, celebrado em 1918 entre os ingleses e os franceses, traindo todas as promessas feitas, quer aos sionistas, quer aos árabes, partilharam, dividiram o Médio Oriente entre as potências ocidentais, que mantiveram uma relação de tipo colonial ou de tipo neocolonial. Neocolonial no sentido em que os povos se autogovernam, mas estão sujeitos a uma exploração económica de fora, não é? E, portanto, esse primeiro acordo, Sykes-Picot, 1918, posterior ao fim da Primeira Guerra Mundial, vai criar uma zona de influência francesa, a Síria e o Líbano, e uma zona de influência inglesa, o chamado mandato palestiniano, a Jordânia e o Iraque, fundamentalmente. E o Reino Unido mantém uma influência naquilo que nós hoje chamamos os Emirados Árabes Unidos, mais o Qatar e o Bahrein, que não são Emirados Árabes Unidos porque não quiseram fazer parte. Não é? Portanto, ok, não sabia. E a influência, a história da Arábia Saudita é um bocadinho diferente, mas a Arábia Saudita vai aparecer apoiada logo a seguir à sua independência, que obtém sozinha na Libertad. Poucos anos depois, celebra um acordo com os Estados Unidos, já tem troca de proteção militar e de capitais, porque a extração de petróleo exigia que eles não tinham, com a Standard Oil, e portanto a Arábia Saudita e a Standard Oil
são irmãs gêmeas, quer dizer, até ao aparecimento da Saudi Aramco, que é hoje, julgo eu ainda, a grande empresa, no fundo, mais saudita já do que americana, que faz a exploração do petróleo na Arábia Saudita, que é a grande riqueza do país e é o maior produtor de petróleo. Mas o neocolonialismo era mais ou menos o mesmo. Também havia um fenómeno de neocolonialismo no Irão, em que era a BP, British Petroleum, que controlava o petróleo do Irão. E nesse período surge um pensamento liderado pelo Egito, um pensamento liderado pelo grande líder histórico do Egito, Gamal Abdel Nasser, que é um pensamento pan-árabe, a ideia de que nós temos estas fronteiras, foram-nos impingidas pelas potências ocidentais, que nos retalharam para partilhar os recursos da região, mas nós aspiramos a ter um Estado que coincida com a população, e a população é definida pela etnia e pela língua. Portanto, isto que define um árabe. Por oposição ao pensamento que me aparece na altura, mais religioso, que considerava que a religião havia uma dimensão não só política. O Nasser era um secularista e socialista, não é? E aparece um pensamento de tipo religioso, que acha que verdadeiramente o que define os árabes é a sua identidade religiosa muçulmana. E, portanto, aparece uma série de regimes. Aparece o partido Baath no Iraque, um regime secular, toda a gente se lembra que o Saddam era um homem que se vestia ocidental, os sírios ocidental, os egípcios ocidental, quer dizer, estes eram os países seculares, para não falar dos turcos, do Kemal Pasha Atatürk, que também era um país que foi ocidentalizado a trote, por determinação, e modernizado do Kemal Pasha. E o Irão com o Shah também era. O Irão com o Shah, também é um partido com um país ocidentalizado. E depois existiam as petromonarquias que desenvolvem, a Arábia Saudita desenvolve um pensamento próprio. É um pensamento próprio que nós ocidentais consideraríamos obscurantista, chamado wahhabismo. O wahhabismo fez com que até há poucos anos atrás a Arábia Saudita fosse o país mais medieval da região, não é? Com aquelas limitações dos direitos das mulheres, ainda nos lembramos de algumas que caíram entretanto, julgo eu. Sim, já podem conduzir. Já podem não sei o quê. A Arábia Saudita era um país ultraconservador. E nesse aspecto distinguia-se dos tais países seculares. Depois há mais um caso, que é o Kuwait. O Kuwait, historicamente, fazia parte da província de Bassorá do Iraque. Portanto, em princípio, era parte do Iraque. Quando se dá a independência do Iraque, a Inglaterra impõe a independência do Kuwait. Era uma zona que tinha uma relativa autonomia. Não, autonomia não. A independência. Mas conseguiu-se fragmentar mais ali uma fatia que continuou sob a proteção inglesa. E, portanto, o mundo... Se eu estou bem a perceber, a tua tese é de que isto é tudo culpa do pós-colonialismo. Não, isso não existe. Alguém ter a culpa de tudo, isso eu nunca na vida vi. Estava a tentar... Agora, perceber que nós hoje estamos a aprender até que medida ainda dependemos do petróleo. Agora imagine-se num mundo nascido no século XX, com o aparecimento dos primeiros coraçados movidos a gasóleo e a gasolina e não sei o quê e tal, o desenvolvimento da indústria automóvel. O século XX vivia daquele recurso fundamental, não é? E o Ocidente queria controlar esse recurso e, portanto, manteve enfim, uma relação... eu não diria mutuamente proveitosa. Os países árabes foram se libertando deste jugo, não é? O Irão tem uma história trágica. Tinha o primeiro-ministro socialista Mossadegh, que foi derrubado pela CIA e pelos ingleses, foi instalado o Shah, que manteve as relações interessantes para o Ocidente. E a Arábia Saudita, sobretudo a partir do Yom Kippur e das retaliações do mundo por todo o petróleo por causa da guerra de Israel, não falámos de Israel, é outro abscesso que contribui para a tragédia do Médio Oriente, mas também se vão libertando desta tutela do Ocidente. Continuam a depender dos Estados Unidos para a sua defesa, como reconhecido. Não descreveria Israel como um abscesso, mas também convém falar do pós-colonialismo. Porque o Irão libertou-se do jugo, para te citar, pós-colonial na Revolução de 78 e 79, o Shah caiu, e
já se passaram quase 50 anos em que temos um regime que não só não é dependente do Ocidente, como é um inimigo declarado do Ocidente. O Ayatollah Khomeini, depois da Revolução, foi concentrando o poder. Ele juntou ao discurso tradicional religioso dos clérigos iranianos duas novidades, duas novidades modernas, não é? Uma, o nacionalismo, que apesar de tudo conseguimos compreender bem, mas depois até começou a introduzir elementos de retórica de luta de classes que ele foi retirar da retórica dos grupos extremistas. Há um livro ótimo que se chama The Revolutionists, de um Jason Burke, que explica como é que passamos do terrorismo de extrema-esquerda muito apoiado por aqueles países para o terrorismo islâmico. Ele fala um bocadinho sobre isto, mas este regime pós-colonial é um regime de terror desde o início, não é? Desde o primeiro dia. Uma ditadura com mão de ferro. Não, de terror internamente, claro, nem vale a pena, enfim, vale a pena, mas o ponto nem é esse. Mas ali a dada altura foram enforcadas famílias inteiras, do avô ao neto adolescente, foi tudo. O Khomeini tem uma frase célebre em que diz que, enfim, nós estamos a lidar com animais, não é com seres humanos, é com animais ferozes, mas mais do que o terror interno, que infelizmente existe em várias ditaduras e não é possível nós acabar, nem desejável do ponto de vista prático, quer dizer, de repente queremos acabar com as ditaduras todas no mundo, não vai dar bom resultado. Claro que seria bom que toda a gente estivesse de mãos dadas, como é óbvio, mas uma das bases desde o primeiro dia do regime iraniano é o terrorismo externo. Aliás, começou com o sequestro durante 444 dias dos membros da Embaixada dos Estados Unidos em Teherão, um ato de terrorismo de Estado, e depois a criação da chamada rede de resistência, não é? Que inclui o eixo da resistência, que inclui o Hezbollah no Líbano, o Hamas, os Houthis. O Hamas é um caso curioso, porque o Hamas é sunita. Precisamente, é verdade. O Irão quis mostrar que não estava exclusivamente, ou seja, que não era apenas um líder dos xiitas, porque isso torná-lo ia reduzir a sua capacidade de influência, mas que conseguia, em nome do combate ao Ocidente, também apoiar eu tenho que começar já por dizer, depois de teres feito esta denúncia e esta descrição verdadeira do que é o regime dos ayatollahs, do que é a teocracia. Não, mas o que eu quero dizer com isto, já vais, é que aquele regime assenta no terrorismo internacional, assenta na desestabilização da região e no combate ao Ocidente. Uma coisa é indissociável da outra, e isso já acontece há quase 50 anos, e agora, independentemente daquilo que nós achamos sobre a intervenção dos Estados Unidos lá, não é esse o ponto. O ponto é que não há maneira. Aquele regime tem na sua natureza a desestabilização do globo. Sim, é só esse o meu ponto. Isso é tudo verdade, mas temos que reconhecer que não foi só não é só o regime iraniano que é um fator de desestabilização. Claro. Basta, em primeiro lugar, não dissemos, e valia a pena termos dito, não, toda a gente sabe, mas de qualquer maneira explicar que os iranianos não são árabes, são persas. Aliás, o nome iraniano, vem do ariano, iraniano, ariano. Uhum. Olha, não sabia disso. É. Portanto, mas isso é tudo verdade. Mas também é verdade que quando começam a aparecer os movimentos laicos, seculares, de tipo socialista e nacionalista da Síria, não sei se sabes que a Síria houve uma altura em que esteve integrada no Egito, depois procurou integrar-se no Iraque, quer dizer, o esforço do pan-arabismo sempre existiu, não é? Mal sucedido, porque, como é evidente, todos estes países eram autocracias e, portanto, existiam rivalidades insuperáveis que dificultavam a consumação destes processos. A Líbia também esteve. Mas este pensamento pan-árabe coexistiu com outro fenómeno que tem uma influência extraordinária no mundo muçulmano, sunita, que é a chamada Irmandade Muçulmana. Uhum. A
A Irmandade Muçulmana é muito mais que um movimento estritamente político. É um movimento que tem uma dimensão social, tem infraestruturas de apoio social, escolas, hospitais. Como o Hezbollah também. Uma influência na sociedade enorme e que existe desde os primórdios. Ora, a Irmandade Muçulmana torna-se uma organização anti-ocidental com o problema relacionado com a criação do Estado de Israel. Não é? Não era. E portanto, quer dizer, também boa parte do radicalismo que tu tão bem descreveste do regime iraniano, que tem aquele caráter teocrático e ao mesmo tempo revolucionário, tem a ver com a reação contra a ideia de um país humilhado e submetido à prioridade dos interesses ocidentais, e também à situação relacionada com a existência do Estado de Israel, cuja existência o Irão nunca reconheceu, e é uma das razões pelas quais o problema no Médio Oriente não se anuncia de fácil resolução, porque o Irão tem que aceitar o direito de Israel a existir pacificamente dentro das suas fronteiras. Israel também não dá mostras de estar muito interessado em existir pacificamente dentro das suas fronteiras. Coisa que os outros Estados árabes já foram reconhecendo nos últimos mais ou menos anos. Os acordos da Abraham permitiram uma certa convergência. Há uma grande desconfiança neste momento em relação aos Emirados Árabes, porque os demais Estados Árabes desconfiam da relação de excessiva proximidade entre Israel e os Emirados Árabes, porque, já agora, para introduzir mais confusão nesta grande confusão, é preciso talvez dizer que as petromonarquias do Golfo são autocracias que existem por oposição a uma espécie de sentimento democrático maioritário que é favorável à Irmandade Muçulmana. Ou seja, a Irmandade Muçulmana desejaria correr com aqueles sheiks todos e emirs e não sei o quê, e eu não tenho dúvidas que se esses países se democratizassem, a Irmandade Muçulmana tomava conta daqueles países. Claro. Tiveste um problema semelhante na Argélia, enfim, quando houve eleições também. E tiveste no Egito, em Gaza. Que é o país de onde vem originariamente a fraternidade muçulmana, que hoje também, com a derrota do partido do Kemal Pasha Atatürk, o Sr. Erdogan também tem ligações, enfim. A Irmandade Muçulmana continua a ser uma força política muito importante em todo este xadrez regional. E, portanto, a Arábia Saudita, os Emirados têm horror à Irmandade Muçulmana e ao que ela significa. Portanto, no fundo, esta confusão... E o Ocidente também prefere mil vezes ter lá estas monarquias, mais ou menos servis, certo? Do que pelo menos colaborantes. Ou pelo menos aquilo que vêem como um poder estruturado, não é? Porque poder estruturado, sim. O princípio de ordem. Precisamente. Se de repente tudo aquilo se transforma numa guerra civil permanente, então aí... Aliás, basta ver o que aconteceu no Egito, não é? A Irmandade Muçulmana e como é que se chamou aquilo? A Revolução da Primavera, a Primavera Árabe, sim, derrubou Hosni Mubarak, um protegido dos Estados Unidos e do Ocidente, e instalou o Sr. Morsi, que foi rapidamente derrubado pelo Sr. Sisi. Portanto, esta confusão vem de longe, não é? E não vai acabar tão cedo. É assim possível. E seguramente não é com uma intervenção militar mal preparada que se resolve um problema com décadas e décadas e décadas e décadas. Sérgio, temos 5 minutos só para tirar uma ou duas pistas do que aconteceu nas eleições locais no Reino Unido, que aconteceram na quinta-feira. Os resultados foram sendo conhecidos também sexta e sábado. Estamos a falar aqui num momento de grande indefinição. Neste momento em que estamos a gravar, o Starmer continua primeiro-ministro e há rumores de que um dos seus principais ministros, o Wes Streeting, vai demitir-se para o desafiar. Pronto, quando as pessoas estiverem a ouvir isto, se não estiverem a ouvir em direto, já pode estar tudo mudado. De qualquer maneira, qual é a principal lição que tu retiras? Aconteceu ali muita coisa, a subida do Reform do Nigel Farage, a subida dos Verdes também, mas qual é assim a principal lição que tu retiras do que aconteceu no Reino Unido?
Bem, em primeiro lugar, eu devo dizer que há imensos fenómenos relativamente aos quais eu não consigo extrair lição nenhuma. Portanto, fico a contemplá-los completamente E a coçar a cabeça, meu Deus! estático e paralisado. Quem me dera a mim que imediatamente me ocorresse ao espírito como uma grande lição da história. Não tenho lição nenhuma. Eu contemplo a situação inglesa como observador. Agora constato que vão entrar num processo parecido com o afastamento político de Margaret Thatcher, não é? O gabinete, ele certamente vai ouvir os membros do gabinete, alguns vão dizer o senhor tem que sair, o senhor tem que ficar, ele a seguir fará as suas contas dele e decidirá. Em segundo lugar, é preciso explicar às pessoas que têm mais que fazer que acompanhar em detalhe a política inglesa, que a derrocada política do Labour é uma coisa sem precedentes. Portanto, o Labour é varrido, perde salvo erro, 1.700 lugares no poder local, eles têm aqueles governos com devolução de poderes na Escócia e em Gales passa para 7 deputados, tinha dezenas de deputados. Portanto, é uma derrocada gigante. E, portanto, A chamada muralha vermelha. Essa vermelha é uma ficção. Desabou completamente. A muralha vermelha já tinha Red Wall, já tinha ruído com o Boris Johnson. Mas eles reconstruíram, né? Eles reconstruíram, né? E ela outra vez veio abaixo. Parece as muralhas de... É uma fraca muralha. É uma fraca muralha. Muralha de Lego. É uma muralha de Lego. Mas em bom rigor, o problema que se põe fundamentalmente ao Labour é saber porque é que um país que tem uma classe operária muito orgulhosa, né? Os ingleses, a classe operária inglesa é orgulhosa, o país da Revolução Industrial, forte, muito politizada, com um forte sentido de classe, porque é que tudo isto, este mundo antigo, está a esboroar-se todo? E nós não vimos nada a aparecer. Agora vem esta coisa do Reform UK, que é um partido populista, não é? E nós temos que nos interrogar porque é que esta base social está em queda livre. Os conservadores não conseguem beneficiar nada com isto, continuam, enfim, a perder aqui, a ganhar acolá, mas cada vez mais acantonados, já não como partido nacional, no sudeste de Inglaterra, no Kent, na zona mais próspera. Os trabalhistas são uma espécie de partido metropolitano, tem as cidades, Londres é o grande bastião trabalhista, e o Reform está, depois aos partidos nacionais, e o Reform está a transformar-se no verdadeiro grande partido nacional no Reino Unido. Quer dizer, esta julgo eu, deve ser a questão que nos devem interpelar. O que é que os políticos dos partidos, enfim, em cima no caso inglês, que é o país mais previsível do ponto de vista democrático, ou é Labour, ou é Tory, ou é Tory, ou é Labour. Quer dizer, porque é que até neste país, com um sistema tão consolidado, antigo e sólido, nós estamos a assistir a esta decomposição? Quais são as forças profundas, para sermos assim um pouco grandiloquentes, quais são as forças históricas que estão a agir e que estão a provocar o desaparecimento deste tal mundo antigo, enquanto estamos na expectativa de ver um mundo novo que manifestamente ainda não nasceu. Vamos ver um período de transição. O que é que está a acontecer à classe operária inglesa? Eu tenho sobre isso as minhas teorias, mas não me parece que tu estejas especialmente interessado neste Então não momento. estou, Sérgio. Estás interessado? O que é que tu achas? Quais são as forças profundas? Bom, em primeiro lugar, Tens 2 minutos para explicar as forças profundas. Olha como é que uma pessoa fala de forças profundas em 2 minutos. Ainda se fossem Tu és capaz, não, tu és forças capaz. superficiais. Se alguém consegue, és tu. Ok, então muito rapidamente. 20 anos duros, começaram com a crise financeira, não é? Internacional. 20 anos de guerras, 20 anos de subida dos preços de energia, 20 anos de aumento de inflação, 20 anos de diminuição do poder de compra, subida do preço da habitação, aumento da despesa com armas, pandemias, Covid, retração económica, fenómenos novos preocupantíssimos, uma percentagem enorme da população que simplesmente não trabalha e vive subsidiada. É preciso. Nós, quando pensamos na Inglaterra, há mais gente que não trabalha e que vive de subsídios do que gente desempregada, tecnicamente. Existem famílias que vão na terceira geração que não conseguem integrar-se, ou que não querem integrar-se no mercado de trabalho. Okay. Eu julgo que isso cria fenómenos de tensão dentro dos setores mais desfavorecidos da sociedade e estão a criar os beneficiários do welfare state, aqueles cujos partidos construíram o welfare state,
eu acho que estão a revoltar-se contra uma percepção de injustiça em relação aos free riders, aos abusadores dos mecanismos do welfare state. Mas em cima disto, juntas a demagogia e o populismo relacionado com a denúncia da imigração, o facto da Inglaterra ter um problema seríssimo de imigração, porque o peso da imigração é muito significativo, o contraste cultural... E a imigração ilegal é impossível ilegal, de que se agravou depois da saída da União Europeia, um fenómeno extraordinário. Como é que é, o que significa que afinal a França sempre desempenhava um papel útil na contenção da imigração. E depois nós devemos olhar... Eu imagino os ingleses, quer dizer, com uma população cada vez mais diversa, que não respeita a fila, que não está ordeiramente na fila à espera da sua vez e que passa à frente, que para os ingleses é quase o equivalente moral a um homicídio, porque por razões culturais e civilizacionais são um povo ordeiro e cumpridor. Quer dizer... Sim, nós em Portugal, por exemplo, para nós uma fila é uma figura de estilo. A fila é tendencial, não é? Certo. Finalmente, no princípio da fila está um comício de prevaricadores. Mas pronto, em 2 minutos não se consegue melhor do que isto. Mas olha, já foi muito bom, Sérgio. Bem, nós vamos ter desenvolvimentos seguramente, se calhar na próxima semana a Inglaterra já estará a olhar para um novo primeiro-ministro, vamos ver, ou pelo menos no processo de... Isto também não é assim tão rápido. Mas nós voltamos na próxima quarta, em direto ao meio-dia, em podcast também. Também sabe que pode seguir-nos nas plataformas de podcast para receber um alerta a cada novo programa, que é uma coisa muito importante. Não sei como é que as pessoas podem viver sem isto. E até para a semana, Sérgio. Até para a semana. Melhoras para o ego.